embarcações afundando, a coragem some. E eu sentado em um trono, observo de longe, apavorado, sem pânico, só de ouvir o nome. Esperava um bando, mas é só um homem. Tipo vampiro sinistro chegando, parece cena de terror. Seus tiros deflitam, olha, analiso suas caras de puro horror. Marco caixão, velas, fogo verde, ouço o coração, medo evidente. Coragem de dar um passo à frente. Eu vou te enfrentar com palito de dente. Se você fosse, teria noção do abismo de força entre a gente. Falou e tá dando o seu melhor. Seu não é o suficiente, eu não chego perto nem um pouco. Admiro sua coragem, Zoro, e como forma de piedade, você nasceu seu quase morto. Esse é o poder que habita na Grand Line. Do mar um lorde, eu sou um Chichibukai, o mais forte, ataques em microsegundos. O melhor espadachim do mundo. O demônio dos demônios afundando embarcações. Dos mares chegam um monstro, comecem as orações. Cortando icebergs antes que você perceba. Conheço meu poder. Fala galera, aqui é o Mihawk Sensei trazendo para vocês a segunda parte de O que teria acontecido se eu fosse para Attack on Titan. Bom, antes de começar eu gostaria de fazer uma alteração. Na última parte eu tinha pego o Titã de ataque, então, eu vou mudar isso. Quem pegou foi o Eren mesmo. Passem nos canais da Aliança e um amém a Deus a Nezuko e bora pro vídeo. A nossa história continua com o comandante da 105ª Divisão explicando para os recrutas como funcionaria o treinamento e como na história original ele daria uma cabeçada no cara de cavalo, pegaria o cone de trânsito pela cabeça e gritaria com a Sasha por estar comendo uma batata. Então o primeiro teste de combate se iniciaria, seria uma luta corpo a corpo e eu acabaria tendo que lutar contra o Eren, que durante o treino eu passaria dicas de combate para ele, pois eu já sabia que ele ia precisar no futuro. Então depois de um tempo o treino passaria para a próxima fase, luta de espadas, e também as duplas seriam trocadas. O Eren iria lutar contra o Jean e eu iria lutar contra o Reiner, então eu me apresentaria para o Reiner, que faria o mesmo, então o comandante faria o sinal para começar e o Reiner tentaria vir para cima, mas eu quebraria a espada dele em duas partes e o faria se render. O comandante olhou para aquilo e ficou muito surpreso, então ele me chamou e disse: "Garoto, você tem um grande talento, você já treinava com a espada?" Então eu responderia: "Eu treino desde os meus 5 anos, e nesses últimos anos depois da queda da muralha eu treinei mais pesado ainda. Eu quero me vingar de 4 titãs específicos, eu sei que eles estão vivos, os 4 que quero, então isso sempre me dá uma grande motivação para treinar." Então o treinador diria: "Pois bem, já que quer ser forte, vamos fazer um teste." Então ele chamaria 5 recrutas figurantes e diria que eles iriam lutar em time contra mim. Eles dariam risada e falariam que seria fácil demais. Então o treinador dá o sinal para começar e os 5 vêm juntos, mas com um golpe em cada eles caem sem ar e com suas espadas a no mínimo 2 metros deles. Então o treinador diria: "Ei garoto, qual seu nome?" Então eu diria: "Meu nome é Zenin Ackerman, senhor." Então ele pensaria: "Então esse é o Ackerman dessa geração, parece tão impressionante quanto o cabo na sua época de treino." Então ele diria: "Então garoto Ackerman, você tem uma irmã, certo? Quem é ela?" Então eu apontaria para Mikasa, que estaria derrubando um outro recruta qualquer facilmente. Então ele diria: "Parece que os dois serão de grande ajuda." Então eu diria: "Obrigado, senhor." Então depois de mais um tempo de treino nós seríamos dispensados e iríamos comer, mas a Sasha ainda ficaria correndo em volta do campo igual na história original. Então a Krista iria ajudar ela. Enquanto isso no refeitório o Jean falaria a mesma coisa da história original, fazendo Eren entrar no modo Naruto e fazer um discurso sobre os fracos desistirem.
Então o Jean ficaria irritado e partiria para cima do Eren, que faria o mesmo. Então a Mikasa iria falar alguma coisa, mas eu digo, não se preocupe, esse cara é fraco perto do Eren, ele não corre risco algum. Então o Jean tentaria dar um soco no Eren, mas levaria uma rasteira do Eren, fazendo ele dar de cara em um pilar, fazendo todos rirem dele. Então ele sairia todo envergonhado e eu diria, eu não falei? Então nós iríamos para as camas, e como na história original, o Reiner, o Bertolt, o Armin e o Eren estariam conversando, a única coisa que mudaria seria que eu estaria junto. Então o Eren falaria para eles contarem a história deles, e eles contariam como na história original, mas eu sempre estaria com um sorriso sarcástico. Então eles perguntariam a história do Eren, que falaria como na história original. Então o Bertold falaria, então vocês não são irmãos de sangue? Então eu diria, não, a minha única irmã é a Mikasa. Então o Reiner diria, então conta sua história. Ai, todo mundo já contou, só falta você. Então eu diria, ok, eu conto. Então depois de um tempo eu terminaria, e o Reiner e o Bertold estariam um pouco chocados. Então eu perceberia isso e diria, que foi, a história é minha e vocês que ficam tristes. Força guerreiros. Então o choque deles ficaria maior ainda e eu diria, eu falei algo que não devia. Então o Reiner diria, não, é que ficamos surpresos com a facilidade que você diz a sua história, se isso acontecesse comigo eu não conseguiria seguir em frente tão fácil assim. Então eu diria, e quem disse que é fácil? Toda noite eu sonho com aqueles dias, mas se eu me entregar para a solidão quem iria proteger a minha irmã e o Eren? Mas enfim, temos que dormir, o treino amanhã será mais puxado do que hoje com certeza. Então todos concordariam e iríamos todos dormir. No dia seguinte o treino seria de equilíbrio, que como na história original o Eren não conseguiria, mas eu chegaria perto e eu diria, comandante, isso tá meio besta não é? Então ele responderia, como assim garoto? Então eu falaria, abaixem ele rapidinho. Então eu tiraria o meu cinto de DMT e daria para o Eren. Então eu pegaria e daria para o comandante e diria, subam ele de novo. Então o Eren conseguiria e o comandante surpreso diria, como você sabia que o cinto dele estava quebrado? Então eu responderia, nada escapa da minha visão. Então nós continuaríamos treinando e treinando igual loucos, até que se passam alguns meses e conseguiríamos completar o treinamento. Então todos estaríamos na muralha de Trost e a Sasha apareceria com carne e todos ficariam surpresos. Mas depois de alguns segundos, cairia um raio amarelo e dele sairia o Titã Colossal. Então todos ficariam assustados, menos eu que já sabia que isso iria acontecer. Então eu pego minhas espadas e parto para cima, mas não com tudo, pois eu tinha planos futuros para ele. Então aconteceria como na história original, com a única diferença que ao invés do Eren tentar lutar contra o Colossal eu iria para cima, mas ele seria rápido e conseguiria destruir o portão de Trost e sumiria logo depois. Então todos recuariam para o QG e relataríamos tudo. Então seria dada uma ordem de evacuação e todos de Trost iriam para a Muralha Rose. Mas então chegando no QG da Muralha Rose, receberíamos a missão de tentar recuperar Trost, já que não estava tão cheia de titãs. Então todos voltaríamos para Trost para cumprirmos a missão. Com isso, tudo ocorreria como na história original, pois como eu estava em um esquadrão diferente do esquadrão do Eren e do Armin, eu não poderia evitar aquilo, mas mesmo se eu estivesse eu não evitaria. Então apenas o Armin conseguiria escapar e iria falar para Mikasa sobre o que teria acontecido, que ficaria irritada e triste, pois como na história original ela amava o Eren. Então a Mikasa iria completamente louca com os outros para o QG de Trost, mas como na história original acabaria o gás dela e ela ficaria no chão, com um titã de cada lado vindo na direção dela. Um pouco antes dela ser alcançada, ela se desvia sem querer e percebe que não estava na hora dela morrer ainda. Então ela sacaria uma de suas espadas restantes e estaria pronta para atacar o titã, mas o que estava atrás dela pisa forte, fazendo a Mikasa voar e ele dá um soco com tudo no outro titã. Então ele olharia para a Mikasa e continuaria andando para outra direção, ignorando a Mikasa.
Então nesse momento o Armin apareceria junto do Connie, que começariam aquela discussão sobre trocar o gás, mas eu apareceria naquele momento e diria, o que tá acontecendo? Então o Armin diria que o gás da minha casa acabou. Então eu diria, não tem problema. Então eu pegaria a Mikasa no colo e diria, vamos logo, podem chegar mais titãs aqui. Então a Mikasa falaria, não vai ter problema para você se me carregar? Então eu diria, claro que não. Então como na história original todos chegaríamos até o QG e todos pensariam em um plano. Então eu diria, para onde é o elevador? Então um recruta diria, é para lá. Então eu pergunto, dá para descer ele sozinho? Então ele diria que sim, mas não é muito eficaz. Então eu apontaria para o Connie e diria, ei, você pode ir comigo para descer o elevador? Então todos ficariam em choque e diriam que eu estava louco. Então eu responderia, confia, se der problema o Connie tem um pouco de gás e ele conseguiria voltar inteiro. Então o Jean diria que eu era louco, ele olharia para Mikasa e falaria para ela, diz alguma coisa para ele é seu irmão, não é? Vai deixar ele morrer assim? Então ela responde, morrer. Acho que o louco é você. Então o Connie diria, tudo bem, mas saiba que não vou te salvar. Então eu responderia, obrigado. Então eu e o Connie desceríamos e ele subiria de novo. Então em pouco tempo todos os titãs estariam no chão sem nuca e eu subiria de novo e diria, tudo limpo, podem descer. Então todos estariam assustados e quando desceram viram que era verdade, todos os titãs estavam mortos. Então depois de alguns segundos de espanto todos recarregariam seus gases e começariam a falar para pegarmos sobreviventes e recuarmos. Então depois de bolar um plano nós subiríamos, mas teria um buraco na parede e 2 titãs estariam olhando por ali. Mas depois de alguns segundos eles receberiam um soco muito forte de outro titã. Então eu pularia pelo buraco e iria em direção ao titã, que estava caindo de cansaço. Então depois que o titã cai eu chego na nuca dele e pego uma coisa dali, depois que a fumaça sai um pouco todos veriam que era o Eren desmaiado. Então esse foi o vídeo galera, espero que tenha gostado, a meta continua a mesma, 65 likes. Então foi isso, valeu, falou, e eu, fui.